Da satisfação de estar mais uma vez com vocês. Estavam relembrando aqui o retiro que nós tivemos, né? Participando com vocês, foi muito bom. Podemos ali aproveitar nossas experiências e também aprender com os irmãos. Tinha uma visão diferente da Manancial em si, e lá eu aprendi e vi o quanto vocês são comuns e simples como os demais, porque a história que geralmente se escuta é diferente, né? Mas graças a Deus eu tirei esse estigma e estamos aqui em grande alegria em poder compartilhar com vocês mais uma vez da palavra de Deus e do que o Senhor tem feito por meio de nós e através de nós. Estamos hoje com a missão de falar e encerrar com este tema, né? Falando justamente sobre jovens com coração missionário. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história de Vicente. Vicente não era tão jovem, mas Vicente queria muito ser missionário. Mas Vicente tinha um problema. Ele não ia muito à igreja. Ele não gostava muito de ler a Bíblia, nem muito menos trabalhar na igreja. Vicente, ele trabalhava duro, era um boia fria, cortador de cana. E Vicente, um certo dia, saiu para o trabalho cedo, geralmente saía às 4 da manhã, de madrugada, ainda escuro, e a esposa a sua mãe preparava o alimento para ele levar, e quando dava meio-dia ele parava e pegava aquela sua quentinha, ia lá se alimentar. E aí nesse momento ele sentou debaixo de uma árvore, sol muito quente, e ele lá abriu sua marmita e quando olhou, só tinha baião. Pai Vicente ficou triste, rapaz, só tem baião, comeu o baião assim mesmo, e quando foi fechar a marmita, ele percebeu que o ovo estava colado na tampa. Aí sabe, pai, como é que pode? Eu sou muito sem sorte mesmo, mas comeu o ovo depois e resolveu o problema. Vicente então, quando estava relaxando um pouco daquele baião pesado que tinha acabado de comer, começou a olhar para as nuvens e percebendo que estava se juntando assim algumas nuvens no céu, formando imagens. Ele disse, meu Deus, o que será isso? Será que o Senhor tem alguma mensagem para mim? Será que o Senhor quer falar alguma coisa comigo? E ele começou a perceber que haviam letras lá no céu. Era VVCC. Ele disse, olha, tem uma mensagem, eu preciso entender o que é que Deus quer falar comigo com essa mensagem. E ele começou a tentar interpretar. Se meu nome é Vicente, deve ser Vicente. Vicente vem, Cristo chama. Eu vou ser missionário. Olha aí, Deus está me chamando para ser missionário. Vicente vem, Cristo chama. É um chamado que Deus está tendo para a minha vida. Então Vicente correu para a casa do pastor, desesperado, chegou lá, o pobre do pastor ainda estava almoçando, parou na hora para atender o Vicente. E aí Vicente disse, pastor, eu recebi um chamado de Deus agora. Foi mesmo, Vicente? Para quê? Não, eu vou ser missionário. Mas Vicente, rapaz, você vem tão pouco à igreja. Você sabe que ser missionário é responsabilidade, você precisa conhecer as escrituras. Como é que você vai ensinar sem conhecer? Não, pastor, mas eu conheço. Mesmo eu não vindo tanto à igreja, mas eu conheço muito da Bíblia. Mas me diga alguma coisa que você conhece da Bíblia. Ah, pastor, eu conheço as histórias de Jesus, tudinho. Pois me conte uma. Disse, certo dia Jesus, ele estava saindo de Jerusalém e indo para Samaria para adorar no templo. E aí ele saindo de Jerusalém para Samaria e ao encontrar-se próximo ao templo, ele encontrou então uma árvore e lá em cima estava um homem. E ele olhou para cima e disse, Moisés, desce daí, Moisés. Meu filho, o que é que você está fazendo? Vai construir a arca, tem tantos animais para colocar para dentro e você perdendo tempo aí, corre, Moisés. Moisés desceu da árvore correndo e saiu. E aí Jesus continuou a caminhada. O pastor começou a coçar a cabeça. Meu Deus do céu, e agora? Para aí, Vicente. Meu irmão, me diga, como foi esse chamado que você recebeu? Não, eu recebi um chamado. E como foi? Pastor, acabei de comer, olhei para o céu e Deus falou comigo. Como, Vicente? Não, eu olhei, as nuvens começaram a formar letras. E aí eu entendi que Deus estava me chamando. E o que é que dizia nas letras? Tinha assim, VVCC. E o que é que você entendeu disso? Vicente vem, Cristo chama. Não, Vicente, você está errado. Não queria dizer isso. Não, pastor, e o que era? Vicente, vai cortar cana. Já tinha passado teu horário, era para tu estar cortando cana. Vicente, o teu chamado é para estar lá, junto daquelas pessoas
que tem a mesma linguagem, que tem um conhecimento pequeno, e o pouco que você sabe pode colaborar, pode ajudar com estas pessoas. A sua missão é estar lá onde você está, falando de Cristo àquelas pessoas. Ah, pastor, agora eu entendi o meu chamado. Então, essa história ilustra justamente as dúvidas que às vezes temos sobre um chamado que é fazer missões. Um jovem com um coração missionário. Às vezes pensamos que para ser missionário eu preciso ir aos campos distantes. Para eu ser missionário eu preciso abandonar a família, a minha igreja, abandonar meus projetos, minhas ideias, meus sonhos de fazer missões ou até mesmo sonhos profissionais. Quando na verdade eu posso fazer missões onde eu estou, na minha igreja local, eu posso fazer missões auxiliando missionários e eu posso fazer missões indo aos campos. Então eu gostaria essa noite de trazer a vocês a ideia sobre missões e como ter um coração missionário. Então o tema: jovens com o coração missionário. Fazer missões é um privilégio para quem se dispõe. Nada adianta dizer que faz missões se isso não acontece de coração, pois missões se faz, na verdade, com o coração. Precisamos entender então que fazer missões primeiramente deve falar o nosso coração. Esse desejo deve vir de dentro, internamente. Devemos sentir esse desejo, esse chamado do Senhor em nossas vidas. Porque senão, irmãos, nós podemos nos enganar e ao invés de ajudar na obra missionária, podemos atrapalhar o crescimento da obra do Senhor, enganando e sendo enganado. Precisamos entender a convicção desse chamado, como é importante para a nossa vida. Vejamos então essa noite porque muitos não fazem missões e como é o coração daquele que faz. Por que é que muita gente em nossas igrejas não fazem missões? Quando eu digo não fazem missões, eu me refiro à ideia que eu acabei de passar, né? Fazer missões é estar trabalhando missões na igreja, investindo em missões, acompanhando os missionários e também indo aos campos. Então Deus tem um chamado específico a cada um. O texto base dessa noite é Mateus capítulo 13, vamos ler de 1 a 9, e depois o versículo 19 ao 23. É uma passagem bastante conhecida, a parábola do semeador. Mateus 13, de 1 a 9, depois o verso 19 a 23. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que um semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 70 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 19 ao 23. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém,
Os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, a compreende, esse frutifica e produz a 100, a 70 e a 30 por 1. Oremos. Santíssimo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo especial, por esse semestre, ó Pai, esses jovens poderem estudar a importância de fazer missões e buscar, Senhor, desenvolver em suas vidas um coração missionário, que as suas vidas realmente estejam sendo dedicadas, que haja entre eles uma análise pessoal e cada um possa se autoexaminar, dispondo, ó Pai, verdadeiramente suas vidas na obra missionária, se tornando um auxiliador ou até mesmo um missionário de tempo integral. Toma conta, ó Pai, da vida desses jovens, da direção, ilumina seus passos, que a decisão que eles têm a tomar seja iluminada e direcionada pelo Senhor. Que esta mensagem, ó Pai, venha ao encontro de nossos corações, transformando nossas vidas, nossas intenções, que os nossos desejos mais íntimos sejam a Te agradar e fazer a Tua vontade. Pois eu te peço, te oro, te agradeço, em nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Esta aqui é uma parábola bastante conhecida, não é verdade? Então, esta é uma parábola que geralmente é explanada para falar sobre os tipos de pessoas e como a palavra chega a elas, de que forma elas respondem à influência da palavra de Deus. Eu já preguei essa mensagem várias vezes, eu já levei aplicações de várias formas, mas eu decidi escolher esse texto e aplicar justamente nessa temática, porque ele fala da diferença dos corações. E essa diferença ela é notória na igreja. Podemos observar claramente como a mensagem chega diferente. Na verdade, ela chega da mesma forma, mas ela age diferente no coração de cada um, dependendo da forma como é recebida. Como está o nosso coração para receber a palavra de Deus? E ter um coração missionário precisa antecipadamente cuidar do nosso coração. Como ele tem sido tratado, como ele tem sido cuidado, como nós temos lidado com a palavra de Deus, como temos recebido essa palavra, como ela encontra o nosso coração. E a partir daí, teremos a disposição e a condição de tomar uma decisão para ter as nossas vidas à disposição do Senhor Jesus Cristo. Vejamos então, essa é uma vejamos como esta parábola se aplica na obra missionária e assim avaliar que tipo de coração temos e o resultado disso na obra missionária. Então, qual tipo de coração você tem? Como você tem recebido a mensagem de Deus e como você tem sido usado na obra missionária. O primeiro coração que eu queria destacar essa noite é o coração confuso. Que coração é esse, pastor? No versículo 4, eu queria que você não fechasse sua Bíblia nesse texto, os demais textos estarão aí na transparência, né? No data show. Vamos lá. Versículo 4 do texto que nós lemos diz que o semeador que saiu a semear, semeou e uma parte da semente caiu à beira do caminho, vindo as aves a comeram. É interessante essa parábola que Jesus Cristo traz. Até os discípulos ficaram um pouco confusos e chegaram a Jesus e perguntaram: Senhor, por que tu fala por parábolas? Porque essa é a forma que o Senhor usou para ensinar. E aí ele explica que o ensino dele foi por parábolas, justamente para que os fariseus religiosos daquela época, que tinham uma visão conturbada ou confusa do plano de Deus, do projeto de Deus, não viessem compreender. Essa parábola, ela é esclarecida justamente para que os discípulos a compreendessem e aplicassem em suas vidas. Então, de antemão, Jesus diz que esse semeador, ele lançou a semente. E isso é muito parecido com o que o missionário faz, com o que os pastores fazem, ou com o que os evangelistas também fazem. Nós saímos nas ruas, nos bairros, pregando o evangelho.
Onde estamos anunciando o Evangelho. É isso que você deve fazer também. Pregar o Evangelho aonde estiver. E fazendo isso, você está lançando a semente, que é a palavra de Deus. Aí, essa semente vai cair em vários solos diferentes, que são os corações. E a primeira caiu em um solo, que é dito aqui, um solo à beira do caminho, ou poderíamos usar aqui a ilustração de uma vereda, de um caminho pequeno, onde as pessoas passam todos os dias, e naquele caminho não nasce mais mato, não nasce mais nada, mata, tudo que cai ali naquele lugar é morto. E como elas caíram ali, outras viram e aí as tiraram daquele lugar. Estes outros, que é dito aqui no texto, são as aves que viram as sementes e comeram. No verso 19, então, ele explica o significado disso quando diz: todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Meus amados, nada pior dentro do corpo da igreja do que um jovem, como eu estou falando a jovens, né? Do que um jovem confuso. Isso quase não acontece, né? O jovem ter, assim, algumas confusões na mente. O que é que eu quero ser? Qual a igreja? Qual a namorada? Qual o namorado? São tantas dúvidas, tantas interrogações. E eu digo a você, essa confusão muitas vezes ocorre por falta de compreensão da palavra de Deus, do propósito de Deus para a minha vida. Deus tem um propósito, poderia dizer, como um propósito base. A base do propósito de Deus. Para que Deus nos criou? Ele criou com um propósito. Alguém poderia citar? Qual foi o propósito, a máxima, pelo motivo pelo qual Deus nos criou? Para o louvor da sua glória. Foi para isso que Ele nos criou. Para o louvor da sua glória. E eu pergunto, independente se você está na igreja ou não, você deve glorificar a Deus? Sim. Pergunto eu, um descrente glorifica a Deus? Não. E um crente que está na igreja, mas não está dando ouvidos para a palavra de Deus, ele está glorificando a Deus com a sua vida? Também não. Então não diferencia muito, porque muitas vezes pode ocorrer que mesmo dentro da igreja, sendo um jovem já que tem ouvido várias mensagens, eu posso não estar dando a atenção necessária à palavra para compreendê-la. É importante, irmãos, dar atenção à palavra de Deus. Quantas mensagens ouvimos? Eu estava agora, há alguns meses atrás, no seminário, e conversando com um pastor, amigo meu, a gente conversando sobre o tempo de ministério e tudo, e ele fez um cálculo rápido sobre quantas mensagens eu tinha pregado já. E nesse cálculo que ele fez, ele deu a ideia de 5.000 mensagens eu já havia pregado. 5.000 mensagens. E se me perguntar quantas eu lembro decoradas, seriam pouquíssimas. Agora eu pergunto, e a igreja? A igreja que tem ouvido essas 5.000 mensagens, tem ficado alguma coisa? Tem guardado alguma coisa no coração? Muitas vezes nosso coração não passa de um caminho que a gente está sempre passando por cima, e aquela mensagem vai embora e deixa de ter peso e valor na nossa vida. Grandes mensagens que ouvimos e saímos da igreja desafiados, não passam 2 dias no nosso coração. Logo nós esfriamos, deixamos aquela mensagem perder o valor. Quando aprendemos algo, irmãos, nada melhor do que colocar em prática. Enquanto não praticamos, aquilo vai se perdendo, o seu valor, a importância dela. Acho que uns 15 anos atrás, eu fiz um curso de eletricista predial, eletricista básico. E aí eu fiz esse curso e me achava eletricista. Rapaz, eu sou eletricista, porque tinha um curso básico de eletricidade. E aí quando construímos o prédio, eu disse, agora eu vou treinar, né, fazer meu curso valer a pena, vou fazer a instalação da igreja. Ei, meu irmão,
Quando eu comecei, como é mesmo que instala uma tomada? E aí, qual é os fios aqui? A confusão veio na minha cabeça, porque eu não estava treinando, não estava usando aquilo como uma prática diária. E assim, a palavra de Deus, irmãos, quando ela não se torna uma prática diária na nossa vida, vai perdendo o seu valor. O coração confuso não confia na palavra de Deus, dá ouvidos aos outros, ao que os outros dizem. Com isso, ele não conhece o poder de Deus, nem muito menos a grandiosa obra que lhe foi proposta. A estes eu aconselho o Salmo 37, versículo 3, que diz: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Meu amado, se o teu coração está desse jeito, você tem ouvido mensagens, as mensagens não têm sido guardadas, você tem sido confrontado e aquilo tem sido retirado rapidamente do seu coração. Algumas dessas mensagens você pode até ficar emocionado, pode vir as lágrimas, mas depois que enxugou aquelas lágrimas, a mensagem também perdeu o seu valor. Lembra disso, confia no Senhor, faz o bem, e aí habita na terra, alimentando-te sempre da verdade de Deus. Lembrando da importância que é alimentar da palavra de Deus, compreender a palavra de Deus. Porque só teremos um coração confuso se não compreendermos a palavra de Deus. E compreender a palavra de Deus é uma exigência importante para o cristão. Um cristão que está na igreja, que ouve a mensagem e que não a compreende, ele está correndo um risco muito grande, porque o inimigo vai arrebatar aquela palavra, vai tirar do seu coração. Então, busque a compreensão, estude, medite, escreva. Poucos têm esse costume, mas é muito bom aqueles que têm, de numa mensagem estar anotando. Vocês aqui têm um recurso de estar gravado, né? Depois vocês podem ouvir novamente. Até as heresias que os pastores falam, né? Que pode sair algum aqui também hoje. Mas você tem o recurso de poder escrever, anotar, para depois revisar. Isso era muito costumeiro dos crentes antigos. Nós fomos perdendo esse costume. Lembro, quando estava no seminário, costumava gravar mensagens dos meus professores. E era uma indicação deles: olha, grave as mensagens, depois escute, depois faça críticas, depois refaça aquela mensagem, como você pregaria aquela mensagem, de uma forma de treinar. Então, se você é um jovem que pretende, que tem um desejo, que sonha, almeja o ministério, faça isso. Revise mensagens, reescreva, treine, e aí você estará pronto para o ministério. Provérbios 3, versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios, então, mostra que para que a gente não se perca em pensamentos vãs, eu preciso então focar o meu desejo, o meu coração em confiar no Senhor, em compreender a sua palavra e aplicar em nossa vida. Muito bem. Voltando aí, seguindo, o próximo coração é o coração superficial. Versículo 5 diz o seguinte, lá de Mateus 13: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol a queimou, porque não tinha raiz, então secou-se. Verso 20 então explica essa ilustração que Jesus havia dado. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, logo deixa o caminho. O coração superficial é justamente aquele que não busca um envolvimento maior com a igreja. Quantos jovens estão na igreja e muitas vezes vêm
somente naquelas programações específicas da igreja. Não estão ativos em outras áreas da igreja. Não se preocupam nem em se informar. Irmãos, quando eu cheguei a me converter, né, tomei uma decisão para Cristo, aceitei Jesus e recebi-o como o único Senhor e Salvador da minha vida, eu tive que passar um ano indo para os cultos só no domingo, porque eu estava concluindo ainda meu ensino médio e estudava à noite, trabalhava o dia todo, estudava à noite. Não podia ir à igreja durante a semana, só ia no domingo. E aquilo, novo convertido, com aquele amor grande, vontade de aprender, e ter que passar um ano todo ouvindo mensagens só no domingo. Irmão, aquilo foi tão traumatizante para mim, tão difícil. Aquele ano parece que não passava, mas quando aquele ano completou, irmãos, eu estava na igreja, todas as programações. E a igreja que eu fazia parte era uma igreja que tinha programações quase todos os dias, só não na segunda-feira. Mas os demais dias todos eram preenchidos e eu estava lá. E da minha casa para a igreja eram 5 quilômetros. E eu não tinha carro e nem tinha moto. Então foi sufoco. Aí depois de um ano eu consegui, Deus me concedeu o privilégio e a oportunidade de comprar uma moto, e aí facilitou um pouco. Mas eu dependia de carona, e às vezes ia a pé, às vezes ia de ônibus, mas não deixava de ir à igreja, de me envolver nas coisas de Deus. Isso é muito importante, principalmente no início da fé, ou também quando você é jovem, que você tem mais tempo, que você pode aprender várias áreas. Eu tenho falado para os jovens da minha igreja o quanto é importante o envolvimento dele na igreja, porque ele perde até a inibição. Hoje na escola, né, as escolas geralmente estão fazendo muito trabalhos que você tem que fazer apresentações, e a gente tenta fazer isso com eles na igreja. Então, olha, você vai estudar um assunto e você vai trazer esse assunto para nós, vai explicar. É interessante que eles fazem isso na escola, mas na igreja não querem fazer, não. Eu vou pregar na igreja, trazer um estudo. Você não faz na escola, não estuda, não faz a pesquisa, prepara até uma apresentação de data show, mas na igreja eu não sei fazer, eu não posso fazer. Pode sim, se você se dispõe, pode. Se você presta atenção como é que faz, como é que apresenta, você pode fazer. Isso não é nada do outro mundo, não, é possível. Então, dispor o coração mostra que não há superficialidade na sua vida. Você está querendo realmente encontrar e crescer as suas raízes, aprofundando mais o teu conhecimento dentro da igreja. Um tempo que eu estava na igreja, eu me envolvi em todas as áreas da igreja. E eu fazia parte de todas as diretorias que existiam em departamentos na igreja. E aí no final do ano o pastor chamava à frente para apresentar as diretorias. Chama aqui os jovens, lá estava eu, presidente dos jovens. Chama agora os senhores, lá estava eu, era tesoureiro dos senhores. Chama agora ia chamando os departamentos, né? Os diáconos, eu estava lá, eu era o diácono da igreja. Aí eu sei que um irmão estava do meu lado e o pastor disse, agora eu chamo as senhoras. Aí o irmão segurou no meu braço, bem rápido, né? Nessa daí você não vai não. Só porque eu não posso, mas senão eu ia. Meu desejo, irmãos, era servir, trabalhar, criar raízes na igreja, poder me envolver em tudo e estar seguro, porque o mundo lá fora é cruel. E quando você não cria raízes na igreja, você está muito suscetível aos abalos do mundo. O coração superficial é aquele que se motiva para fazer a obra, mas na primeira dificuldade desiste, ele não persevera. Sua dificuldade em dar andamento aos projetos se dá pela falta de conhecimento da palavra. Com isso, não se firma, ele tem uma fé rasa. Então, quantos de nós, e eu me insiro dentro disso, eu já caí também nessa cilada, de fazer ou me dispor a uma obra e aí não concluir, parar pelo caminho, parar pelo meio, não vai dar certo, desistir de lutar. Irmãos, na casa de Deus, na obra de Deus, a luta é grande, a gente não pode desistir, a batalha é imensa. O irmão leu o texto aqui, né, que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E se já são poucos e nós desistimos pelo meio do caminho, como é que vai estar a seara do Senhor?
Precisamos nos unir, trazer mais, fortalecer aqueles que estão, para que assim nós possamos fazer a obra melhor. Tiago 1,25, mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Meu chamado para o ministério se deu justamente pelo meu envolvimento na igreja. Quanto mais eu me envolvia na igreja, os irmãos olhavam para mim e diziam: rapaz, tu dá certinho para ser um pastor? Rapaz, mas tu está pregando legal agora? E começavam a destacar coisas que eu estava fazendo que eles comparavam ao serviço de um pastor. E eu dizia: não, rapaz, eu não quero ser pastor não, Deus me livre de ser pastor, é trabalho demais, eu não queria de jeito nenhum. Mas aquilo, quando o chamado vem, né, é irresistível, a chamada de Deus é irresistível. E aí quando o chamado veio para o ministério, só foi completar o que as pessoas já afirmavam que eu deveria ser. Então foi muito bom, muito gratificante, mas precisou haver um envolvimento. Se eu quero o ministério, se eu quero me envolver na obra missionária, eu nem sequer conheço nenhum missionário, nem sequer, nunca visitei um campo missionário. Se eu nem sequer leio um e-mail que o missionário manda, como é que eu vou me envolver na obra missionária? Como é que eu vou ter um coração missionário? Eu preciso me interessar com isso. Vocês já ouviram falar sobre o bambu chinês? Diz que o bambu chinês, ele é plantado, a semente, não se vê nada aproximadamente por 5 anos. Está lá só um pequeno broto. Depois de 5 anos, aquele pequeno broto começa a crescer. Então, em 5 anos, aquele bambu está apenas criando raízes. Ele está crescendo para baixo, para depois crescer. João Batista, né, tem uma frase muito, muito impactante, muito forte. Ele diz que Jesus cresça e que ele diminua. Então, essa é a ideia. Para que a gente cresça na fé, a gente precisa criar raízes. E essas raízes são envolvimentos dentro da igreja, no serviço, no trabalho, focando muito também no estudo da palavra, aprendendo mais, buscando mais, e aí nós estaremos prontos. Então, o bambu, acontece isso, e depois de 5 anos, então, ele cresce a atingir, então, até a altura de 25 metros. Talvez você não chegue a essa altura, né? Mais alto aqui é o irmão que dirigiu aí. Tem mais de 2, irmão? Tem quase, né? Quase 2 metros. Eu tenho 1,78, na sua frente eu sou um menino. Mas eu espero que o irmão não chegue a 25 metros não, mas espiritualmente eu quero que você cresça mais do que isso e chegue até o céu, tá bom? E assim é o desejo que eu tenho de cada um de vocês, né? De poder crescer o bastante a chegar à estatura de Cristo. Porque foi para isso que Cristo veio, para deixar exemplo, para ser seguido. Nós temos o exemplo de Cristo, devemos crescer como Cristo e assim chegar à maturidade espiritual com raízes fortes e prontas para as lutas. O próximo coração é o coração comprometido. Está no versículo 7. Outro caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Versículo 22 dá a resposta, a explicação essa ilustração. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza ou das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Eu sei que aqui temos jovens que estão cursando faculdades, se preparando para concursos públicos, e eu oro por vocês, peço que Deus abra os caminhos e as portas e vocês possam atingir os alvos, mas irmãos, eu peço muito que não permitam que a fascinação do mundo, quando você começar a ganhar bem, você não venha esquecer da obra de Deus, nem muito menos da casa do Senhor, porque isso tem sido muito corriqueiro, muito fácil de acontecer. Conheci muitos jovens no meu tempo de mocidade, e alguns deles hoje estão formados, estão concursados, e não vão mais à casa de Deus, porque acham que não precisam.
Eu lembro quantas vezes as pessoas chegavam lá na igreja e diziam: pastor, ore por mim, eu estou aí me preparando para um concurso, se Deus quiser eu vou passar e vai ser bom, pastor. Tá bom, irmão, vou orar. E orava, e essa pessoa passava e nunca mais eu via. Muitos aconteceu isso. Mas aconteceu um caso, eu queria contar para vocês, que foi muito importante e tem sido até hoje. Uma jovem na minha igreja, recém-casada, o marido perdeu o emprego, e ela morava distante, morava em Messejana, e congregava com a gente no Conjunto Ceará. Essa jovem então chegou para mim e disse: pastor, eu estou precisando de um serviço para que eu tenha recursos para vir à igreja. Eu só quero isso, para pagar as passagens para vir à igreja. E aí, na igreja, a limpeza da igreja era feita semanalmente e era dividida entre famílias que estivessem necessitando. E eu indiquei essa jovem que procurasse a senhora responsável, e ela foi. Quando chegou lá, a senhora disse: não, a limpeza da igreja a gente não dá para qualquer um, não. A irmã voltou quase chorando para mim, os olhos cheios d'água. Pastor, falei com a irmã, ela disse que não pode dar a limpeza para qualquer um. Ô pastor, eu senti uma dor tão grande no meu coração. Mas aquela irmã não considerar que eu sou dessa igreja, sou membro dessa igreja, não posso fazer a limpeza, ela não confia em mim. Eu disse: ô minha irmã, não fique triste não. Faça uma coisa, traga um currículo do seu marido hoje à noite para mim. Isso era domingo de manhã. Quando foi domingo à noite, ela trouxe o currículo. Assim que eu peguei o currículo, já corri na igreja e procurei um irmão que ele tem muita influência, trabalha em uma empresa que contrata muita gente. Cheguei para ele e disse: irmão, arranje alguma coisa para esse rapaz aqui, como se fosse para mim. Você gosta de mim, arranje alguma coisa como se fosse para mim. E entreguei o currículo para ele. Quando foi na segunda-feira, o marido dela foi fazer a entrevista e foi contratado. Tinha um currículo muito bom, vinha de São Paulo, já tinha uma experiência excelente com logística, e aí ele foi empregado justamente na área. Ele cresceu na empresa, conheceu outras empresas, saiu da empresa que estava para uma outra, para se tornar gerente de logística da empresa. E aí cresceu na empresa. A esposa dele, enquanto ele trabalhava, começou a se dedicar aos estudos, passou no concurso público e passou a trabalhar. E aí já havia um ano que eu tinha saído da igreja, já estava na obra missionária, e me encontrei com ela. E ela disse: pastor, como é que está o senhor? Tanto tempo, o senhor... Eles saíram da igreja, né? E quanto tempo a gente não se vê, como é que está? Eu disse: irmão, eu estou agora na obra missionária, estou fazendo isso e isso. Isso é mesmo, pastor? E aí, tem ajuda? Como é que é? Eu disse: irmão, a gente precisa muito de ajuda. A obra missionária sempre é carente. Eu disse: pastor, pois a partir de agora eu vou lhe ajudar. Irmão, aquela mulher já faz 4 anos que ela me ajuda financeiramente. 4 anos. E um dia, eu muito preocupado, porque sempre quando alguém oferta ou me ajuda, eu quero explicar em que eu invisto aquele dinheiro. Eu gosto de fazer a coisa bem clara. E aí eu cheguei para ela e disse: irmã, a senhora pode acompanhar tudo que eu faço pelo Facebook, né? Eu tenho colocado fotos. Fica difícil de eu estar dando relatório para a senhora, mas lá o relatório eu exponho, sempre que eu faço alguma coisa, eu coloco lá à vista de todos. Ela olhou para mim e disse: ô pastor, eu ainda não tive dinheiro para comprar um computador. Eu ainda não tenho um computador. Eu fiquei assim: meu Deus do céu. Com 2 ofertas que essa mulher me dá, compra um computador. E ela preferiu entregar na obra missionária do que pensar no bem-estar dela em ter um computador, que era necessário para ela, que é estudante, que ela se preparou, que faz concursos, essas pessoas precisam. Então veja, irmãos, que o coração daquela pessoa, ela não estava comprometida com esse mundo. Mas quantos compromete o coração com este mundo? Quantas pessoas estão com o coração dividido? Eu quero servir a Deus, mas eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E o amor deste mundo às vezes se torna maior, rompendo então a divisão com as coisas celestiais. O coração comprometido, ele é indeciso, pois o seu compromisso com os desejos do mundo não permitem que ele se dedique à obra de Deus. Sendo assim, não consegue agradar a Deus. Meu conselho a esta pessoa está em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro.
não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, muito cuidado, meus amados, muito cuidado no que você tem colocado em teu coração. O amor às coisas deste mundo, o amor às riquezas, o desejo de ser bem-sucedido, nada errado com isso. Mas que você estando lá, no sucesso profissional, não esqueça da obra de Deus, da obra missionária, de estar investindo naquilo que Deus investiu também. Marcos 12, 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Nosso amor para com o nosso Deus, para com a obra de Deus, deve estar acima do amor de todas as outras coisas. Amar a Deus acima de tudo. Às vezes isso no relacionamento fica um pouco confuso, né? Quem está namorando aí, a namorada pode perguntar: amor, você me ama? Amo. Você ama mais do que tudo? Não, irmão. Mais que tudo não. Mas você não me ama? Amo, mas não mais que tudo. Porque eu amo Deus mais do que tudo. Então, no namoro cristão, isso deve ser bem claro, né? Deve estar bem claro. Porque se aquela pessoa não te aproxima de Deus, logo você vai ter que deixar. No relacionamento, você deve buscar alguém que te aproxime de Deus. Se o teu namorado, se a tua namorada não está te aproximando de Deus, você está na hora de tomar uma decisão, fazer uma escolha. Quem você ama mais? Amém? Então vamos lá para o último coração, esse eu gostaria de reforçar a ideia. O coração frutífero, verso 8, diz assim, Mateus 13, versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 70 e a 30 por um. Verso 23 explica: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende, este frutifica e produz a 100, a 70 e a 30 por um. Coração frutífero, meus amados irmãos, é justamente aquele que está atento às necessidades, não foge de seu compromisso e produz com qualidade. Esse é o coração missionário e pode ser observado nele duas importantes qualidades. Duas qualidades importantes se destacam nesse coração frutífero. Vejamos quais são. Primeiro, apego à palavra. Ele ouve a palavra e a compreende. Como tem sido o teu relacionamento com a palavra de Deus? Você tem tido um apego à palavra de Deus? Você consegue passar um dia sem ler a Bíblia? Você consegue passar uma semana sem ler a Bíblia? Você consegue passar um mês sem ler a Bíblia? Ah, pastor, só é craque nisso. Agora eu pergunto, você consegue passar um dia sem comer? Você consegue passar uma semana sem comer? Talvez as meninas estão pelejando com aquela dieta, né? Pastor, já faz uma semana que eu não como. Irmã, tenha cuidado, não é assim não, né? Vá devagar. Mas eu pergunto, você passaria um mês sem comer? Por que é que nós passamos sem ler a Bíblia? O alimento da alma, o alimento espiritual. Muitas vezes esquecemos desse alimento. Fortalecemos a nossa carne, queremos ser fortes, belos, bonitos, a pele boa, né? Esquecemos que o nosso espírito está enfraquecendo, ficando debilitado por falta de alimento espiritual. Alguns se contentam com aquela caixinha de promessa. Já ouviram falar aquela caixinha de promessa? A pessoa vai lá, tem até no computador, no celular, né? Todo dia manda uma mensagem, um versículo bíblico. Isso só é coisa boa. Não diz nenhum lá que tu é pecador, que tu vai para o inferno. Que não diz não, isso aí é só coisa boa. Preciso estudar a palavra e mais a fundo a palavra de Deus e não ficar só naquela superficialidade. Eu preciso ter um apego maior à palavra de Deus. O que diz aí no Salmo 119, verso 9 ao 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra.
De todo o coração te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Eis aí, irmãos, uma grande missão para nós. Guardar no coração a palavra de Deus. Bens preciosos nós guardamos em cofres, nós guardamos em lugar onde o ladrão não possa escavar nem roubar. Mas é interessante que a palavra de Deus é um bem extremamente precioso, mas ela tem uma forma, existe uma forma diferente de guardar. A gente deve guardar no nosso coração, mas também devemos guardar anunciando essa palavra. Quanto mais falamos e expandimos o anúncio dessa palavra, mais ela será guardada, porque mais pessoas saberão desta palavra e da importância dela. Então, se guarda no coração, mas se anuncia também esta palavra, se prega, se ensina essa palavra, diferente dos bens materiais, que nós queremos ali guardar, esconder para que ninguém veja, para que ninguém roube. Então, nós estamos às vezes na rua, né, e com o celular no bolso, e quando vê um rapaz assim suspeito, com um boné na cabeça, né, andando assim, é só no Bom Jardim que anda assim. Aí você logo começa a se tremer, pega o celular, quer botar em algum lugar escondido. A palavra de Deus, ela deve estar guardada, mas também deve ser anunciada. Não devemos apenas reservar para nós, mas fazer com que ela se espalhe. Isso é ouvir a palavra, compreendê-la. Porque a palavra de Deus, ela tem um valor em nossa vida, mas ela não pode estar apenas guardada em nós, porque apenas seríamos cisternas. E Deus não nos chamou para sermos cisternas. Deus nos chamou para sermos o quê? Mananciais. Olha aí, jovens da manancial, sejam mananciais. Espalhem a palavra de Deus, anunciem, deixa ela transbordar e chegar a outras pessoas. Mas deve haver também, irmãos, um apego à obra de Deus. Então, essa pessoa que tem um coração frutífero, então, ele tem um apego à palavra ao ponto de frutificar e produzir. Fazer com que estes frutos, eles cresçam e sejam também espalhados. João, capítulo 15, verso de 1 a 16, eu queria que você, se puder, marque e leia depois, mas eu queria me deter ao versículo 16. Esse capítulo é muito importante dentro dessa temática aqui. Mas vamos lá, versículo 16. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Então, precisamos permanecer em Cristo. Ele diz lá, eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que está ligado em mim, dará muitos frutos. Então, eu te pergunto, você tem dado frutos? Os teus frutos têm glorificado a Deus? Pastor, eu tenho dificuldade. Eu não consigo evangelizar. Pastor, eu nunca levei ninguém a Cristo. Irmão, realmente é uma dificuldade. E como é que eu posso resolver isto? Me ligando a Cristo. Porque quem me faz frutificar é Jesus Cristo. E quanto mais ligado eu estou em Jesus, mais frutos darei. Essa é a árvore do coração. Essa é a árvore que dá muitos frutos. É a árvore que está ligada em Cristo. Eu lembro na minha infância, eu ia para a casa de uma tia, lá na Caucaia. E lá tinha um pé de laranja interessante, diferente. Era um pé de laranja que a metade dava laranja e a outra metade dava limão. Vocês já viram isso? Era uma galha de limoeiro, foi enxertada no pé de laranja. E aí, aquilo quando era bem jovem, né? E ele cresceu e dava os dois frutos. Muito interessante. E por que dava o fruto? Porque aquela galha que foi quebrada, arrancada do pé de limão, ela foi então agregada ao pé de laranja, foi presa a ele, fortalecida ali até que ela pudesse criar um ligamento e aí pudesse frutificar. Nós queremos muitas vezes
ser bem-sucedidos na vida profissional, na vida espiritual, mas falta em nós essa ligação, muitas vezes, com Deus. Vamos fazer as coisas e não pedimos orientação a Deus. Tomamos decisões na vida, nem sequer perguntamos se Deus nos permite. Faremos isso ou aquilo, nem sequer dizemos se Deus permitir ou se Deus quiser. Não, apenas decidimos e fazemos. Lembro de uma história agora que estou vendo aqui alguns casais, né? E um jovem chegou para uma moça da igreja e disse: eu queria namorar com você. Ele disse: para namorar comigo você vai ter que se converter. Eu disse: cara, e como é isso? Ela pegou o evangelho para ele foi para a igreja e aceitou Jesus. Pronto, agora eu aceitei. Vamos namorar? Ele disse: não, só depois que você for batizado. Você vai ter que passar por um discipulado de 6 meses, depois vai ser batizado. Aí nós começamos a namorar. Tá bom. O rapaz passou 6 meses discipulando, e aí se batizou e chegou para ela e disse: agora vamos namorar? E ela disse: não, você não está preparado ainda, você precisa pelo menos passar 2 anos na igreja, criar raiz na igreja, se envolver nos trabalhos da igreja. Quando você for um jovem assim bem envolvido na igreja, aí eu vou estar pronta para namorar com você. O camarada penou 2 anos, trabalhando na igreja, aprendeu a pregar, aprendeu a evangelizar, começou a fazer a obra de Deus. Com 2 anos, aquele jovem não voltou, ela ficou: puxa, o que foi que houve? Aí chegou para eles: já passaram os 2 anos, você não vai mais querer namorar comigo? Ele disse: agora não. Agora eu sou um servo de Deus e eu quero procurar alguém que também tenha essa mesma visão na obra do Senhor. Porque uma moça que vai no mundo, atrás de um jovem do mundo para namorar, essa não é a moça para mim namorar, porque eu sou um servo de Deus. Então veja que muitas vezes a gente pode tomar decisões na vida, né, que vai se arrepender lá na frente. Cuidado com suas escolhas. Coloque Deus à frente. Às vezes a gente toma decisões. Eu tinha um jovem na minha mocidade que ele se dizia missionário. A missão dele qual era? Era ir lá no mundo, trazer uma jovem do mundo para a igreja. Quando ela se convertia, ele deixava e ia buscar outra. Já estava na 3ª, eu cheguei para ele: irmão, que é isso, irmão? Que marmota é essa? Ele disse: não, pastor, é minha missão, eu sou um missionário. Eu estou resgatando as almazinhas perdidas. As bichinhas são tão bonitinhas, eu vou lá, busco, trago para a igreja, ela aceita Cristo, pronto, eu fiz a minha parte, vou buscar outra. Esse irmão, você não está fazendo a coisa certa não. Onde foi que você aprendeu isso? Então algumas missões são um pouco confusas, né? Sabe por quê? Porque não buscam a orientação de Deus, porque não buscam a direção de Deus. Está ligado com Cristo, para poder dele sugar toda a seiva, todo o alimento espiritual, para poder frutificar de forma que glorifique a Deus. Porque os nossos frutos, irmãos, devem trazer honras e glórias a Deus. Eu não posso pensar em fazer a obra de Deus se o tipo de fruto que eu vou dar não viria de forma alguma da raiz de Deus. Eu preciso frutificar um fruto que venha sempre daquele princípio que eu tenho trazido do Senhor. E aí, para concluir, ter um coração missionário nada mais é que compreender a missão do amor de Deus. Assim como Ele nos amou, devemos nós amar uns aos outros. E 1 Samuel 12:24 diz: tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas Ele vos fez. Quantas coisas grandes o Senhor fez na tua vida, meu amado. E o que você tem feito por Ele? O que você tem feito por Ele? Queria que você meditasse nessa última mensagem, nessa última palavra, porque se a gente fosse avaliar a nossa vida diante de Deus, éramos pecadores, porque todos são, estávamos condenados ao inferno, porque o salário do pecado é a morte, mas Deus olhou para nós, nos amou, enviou o seu Filho, nos deu uma vida nova, nos deu um novo nome, agora somos filhos de Deus, e ainda nos deu vários títulos, como herdeiros, como temos vários títulos na obra de Deus, como ministros de Deus, como dispenseiros de Deus, como embaixadores de Deus, e recebemos esse privilégio tão grande, e negligenciar a obra de Deus seria
uma lástima para nós. Não seja você um empecilho, uma trave no meio do trabalho de Deus. Que você procure se envolver, se empenhar e ter um coração realmente frutífero, pois um coração frutífero é um coração missionário. Amém? Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade tão maravilhosa de poder despertar nestes irmãos o desejo de envolver-se mais na obra de Deus como um todo e em especial na obra missionária, aplicando, ó Pai, as suas vidas, os seus dons, os seus talentos para a glória de Deus, para que assim possam crescer e frutificar, trazendo, ó Pai, honras e glórias a Ti. Perdoa-lhes, ó Pai, suas falhas que tenham cometido e que sejam, ó Pai, a partir de agora desafiados a viver uma vida nova, realmente envolvidos na Tua obra. Que as palavras que aqui foram ditas, não só por mim, mas também pelos demais missionários que vieram, seja desafiador ao coração desses jovens. Que eles possam, sinceramente, Senhor, sentir o desejo de estar mais e mais aplicado, envolvendo-se mais na Tua obra, para que assim seus corações frutifiquem e tragam honras e glórias a Ti. Pois é em nome de Cristo Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus.